Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Química e nesta semana falaremos sobre as reações de adição. Bom, mas o que vem a ser a reação de adição? O que é importante nessas reações? Primeiro ponto, que elas ocorrem sempre em compostos insaturados, ou seja, nos alcenos, que possuem ligações duplas, nos alcinos, que possuem ligações triplas, nos aldeídos e nas cetonas. Tá? Bom, no caso da adição de alceno, a palavra adição quer dizer adicionar. Então, eu vou adicionar elemento. E o que vai acontecer? Então, eu tenho aqui um alceno. A primeira parte aqui é um alceno. Tá? Quem que é esse alceno? CH2CH2. São dois carbonos, ligação dupla em e só tem carbono e hidrogênio, o eteno. Então, eu estou fazendo a adição no eteno. HCl, lá no primeiro ano nós estudamos que é o ácido clorídrico, tá? Bom, mas o que vai acontecer quando eu fizer essa adição do ácido clorídrico ao meu alceno, que neste caso é o eteno, tá? Então, neste caso, os aletos de hidrogênios, aletos, porque o Cl é um halogênio, tá? Eles reagem com os alcenos produzindo um aleto alquil. Como que ocorre essa ligação, tá? Então, o que nós percebemos aqui? Que a ligação dupla aqui, ela deixou de existir e passou a ser uma ligação simples, tá? A segunda situação, quando essa ligação dupla passou a deixar de existir, esse hidrogênio, ele se juntou a um carbono e esse cloro, ele se ligou ao outro carbono, tá? Formando assim o nosso composto, tá? Que é um aleto alquil. Então, neste caso, quem que é esse cara que formou? Então, eu tenho Cl, então vai ficar cloro, tá? São dois carbonos, Agora, a ligação não é mais dupla, é ligação simples. E só o restante é hidrogênio, então, cloroetano. Então, eu formei o aleto alquil cloroetano, partindo da adição de ácido clorídrico ao eteno, tá? Bom, no caso aqui, eu poderia ter a seguinte situação também, tá? E quando acontecer aqui, esse carbono, aonde que eu adiciono o hidrogênio e aonde que eu adiciono o cloro? Eu poderia ter adicionado o hidrogênio aqui no primeiro e o cloro no último, ou eu posso adicionar o hidrogênio no primeiro e o cloro no segundo. Qual que é a forma correta, né? Aí nós vamos para a regra de Markov-Nikov. O que a regra de Markov-Nikov diz? Que o hidrogênio, ele é adicionado no carbono com mais hidrogênio, carbono da dupla com mais hidrogênio. Então, eu vou olhar, esse carbono aqui, ó, ele tem 2 hidrogênios, tá? 2. E esse carbono, ele só tem 1. Então, pela regra de Markov-Nikov, obrigatoriamente, o hidrogênio, ele tem que ir para esse carbono. Por que para esse? Porque ele tem mais hidrogênios, ele tem 2. E o cloro, por sua vez, ele tem que ir para esse carbono. Por quê? Ele tem somente um hidrogênio, tá? Então, eu tenho que ficar atento no carbono da dupla que possui
mais hidrogênio, porque ele sempre vai receber o hidrogênio. Então, o produto principal dessa reação é o 2-cloropropano, tá? Porque o cloro passou a ficar no carbono 2. Bom, no caso da adição de água, a mesma situação, ó. Eu tenho o hidrogênio e o OH. Então, o hidrogênio, qual carbono ele vai? Para o primeiro, para esse ou para esse? Bom, o hidrogênio, pela regra de Markov-Nikov, ele vai para o carbono que possui mais hidrogênios, tá? Que é esse aqui. E a hidroxila, que é o OH, ele vai para o carbono com menos hidrogênios, tá? Então, neste caso aqui, quem que eu vou formar? Então, o produto que eu estou formando aqui é um álcool, né? Tem o OH aqui, então eu estou formando o 2-propanol. Bom, e neste caso, na halogenação? Bom, na halogenação eu não tenho hidrogênio, é 2 halogênios, né? Então, o que vai acontecer? A dupla vai deixar de existir, um cloro vai para um carbono e o outro cloro para o outro carbono. Tá? E aí eu vou formar o quê? Então, eu estou formando aqui o 1,2 dicloropropano, tá? Então, eu tenho que ficar atento quando um dos substituintes, um dos elementos que eu vou adicionar é o hidrogênio. Por quê? Porque, segundo a regra de Markov-Nikov, ele é adicionado ao carbono que possui maior quantidade de hidrogênios, tá? Quando eu não tenho, eu faço a adição do halogênio ou do outro elemento em cada um dos carbonos que compõem a ligação dupla ou a ligação tripla, tá? Bom, e quando eu faço a hidrogenação é quando eu adiciono o gás hidrogênio, H2, né, que é representado dessa forma, e é simples, né? O hidrogênio sempre vai para o carbono de maior quantidade de hidrogênio, porém eu tenho 2 hidrogênios, então cada hidrogênio vai ser adicionado a um carbono, tá? Então, quando eu tenho a hidrogenação, o produto a ser formado é um alcano, tá? Olha lá, então eu tinha o propeno, e o produto a ser formado é o propano. Quando eu faço a hidrogenação, estou adicionando hidrogênio e retirando a insaturação. Então, eu vou formar de um alceno, eu formo um alcano. Bom, aí nós temos alguns exercícios aqui. Depois, 2 hidrocarbonetos insaturados, que são isômeros, foram submetidos separadamente à hidrogenação catalítica, adição de hidrogênio. Cada um deles reagiu com o hidrogênio na proporção em mols de 1:1, obtendo-se, em cada caso, um hidrocarboneto de fórmula C4H10. Os hidrocarbonetos que foram hidrogenados poderiam ser... Quem que eu estou fazendo? Então, eu estou fazendo o C4H10. C4H10, é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que eu formei aqui? Eu formei um alcano. Então, eu só posso formar o alcano se eu vim de um alceno. Então, eu sei que o elemento que eu estou formando, né, que originou isso aí, é um alceno. Então, butino não pode ser, né, porque in quer dizer ligação tripla. 1,3 butadieno, dieno não pode ser, porque são 2 ligações duplas, tá? Então, esse aqui também não é. Aí, butino também não pode ser, então sobrou o 2-buteno e 2-metilpropeno. E o 2-buteno e o 2-metilpropano. Bom,
quem que vai ser esse elemento que eu estou formando? Então, se eu partir que aqui era uma dupla ligação, tá? Então é o 2,1,2-buteno. Como eu estou adicionando o gás e hidrogênio, tá? Se eu tirar isso aqui, eu formo a dupla ligação, eu formo o buteno, o 2-buteno, tá? Bom, como nós falamos que eu só posso conseguir com a hidrogenação um alcano, então eu estou partindo de um alceno. Aqui eu tenho metilpropano e aqui em cima eu tenho metilpropeno. Então só pode ser a alternativa correta aqui, a letra C, tá? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure no PV, tá? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. São reações simples, né? Nós falamos da semana passada, quer dizer, na semana retrasada, da reação de substituição, que é substituir, e agora falamos das reações de adição, que é adicionar, tá? Mas se tiver alguma dúvida, é só me procurar. Eu estou todos os dias na escola de manhã, tá? Das 9 até as 11 horas. Então, se tiver dúvida, pode vir me procurar. E à tarde, das 13h30 até as 17 horas, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.